Seção 134. Declaração de crença relativa a governos e leis em geral, adotada por unanimidade de votos na Assembleia Geral da Igreja, realizada em Kirtland, estado de Ohio, em 17 de agosto de 1835. História da Igreja, volume 2, páginas 247 a 249. Naquela ocasião, realizava-se uma reunião de líderes da Igreja, reunidos para examinar o conteúdo proposto para a primeira edição de Doutrina e Convênios. Na ocasião, deu-se o seguinte preâmbulo a esta declaração: para que nossa crença com respeito aos governos da terra e às leis em geral não seja interpretada nem compreendida erroneamente, achamos conveniente apresentar, ao final deste volume, nossa opinião concernente ao assunto. História da Igreja, volume 2, página 247. 1 a 4. Os governos devem preservar a liberdade de consciência e de adoração. 5 a 8. Todos os homens devem apoiar seus governos e mostrar respeito e deferência à lei. 9 a 10. Sociedades religiosas não devem exercer poderes civis. 11 a 12. Justificam-se os homens quando defendem a si mesmos e defendem seus bens. Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação de leis como em sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo o indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e a proteção da vida. Cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar suas leis, e devem-se procurar e apoiar pessoas para administrar a lei com equidade e justiça, pela voz do povo, caso se trate de uma república ou pela vontade do soberano. Cremos que a religião foi instituída por Deus, e que os homens são responsáveis perante Ele, e somente Ele, por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas os levem a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Não cremos, porém, que as leis humanas tenham o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que residem, desde que protegidos em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo, e que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e devem ser punidos convenientemente, e que todos os governos têm o direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência. Cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados, e que todos os homens devem respeito e deferência às leis, visto que, sem elas, a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações, entre um homem e outro, e as leis divinas foram dadas pelo céu para prescrever regras sobre assuntos espirituais, para a fé e adoração, devendo o homem dar contas de ambas a seu Criador. Cremos que governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de suas crenças religiosas. Mas não cremos terem eles o direito, por justiça, de privar os cidadãos desse privilégio, nem de rejeitá-los por suas opiniões, enquanto mostrarem consideração e reverência pelas leis e suas opiniões religiosas não incentivarem motins nem conspirações. Cremos que a perpetração de um crime deve ser punida de acordo com a natureza do delito.
que o homicídio, a traição, o roubo, o furto e a violação da paz geral, em todos os aspectos, devem ser punidos de acordo com sua criminalidade e sua má influência entre os homens pelas leis do governo sob o qual o delito tiver sido cometido. E para a paz e tranquilidade públicas, todos os homens devem usar sua habilidade para entregar os transgressores das boas leis ao castigo. Não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil, o que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros como cidadãos sejam negados. Cremos que todas as sociedades religiosas têm o direito de lidar com seus membros, em caso de conduta inadequada, de acordo com as regras e os regulamentos dessas sociedades, desde que tal ação se limite à participação e posição da pessoa na sociedade a que pertença. Mas não cremos ter qualquer sociedade religiosa autoridade para julgar os homens quanto a seu direito à propriedade ou à vida, para confiscar-lhes os bens deste mundo, ou para pô-los em perigo de vida ou de danos físicos, ou para infligir-lhes qualquer castigo físico. Podem apenas excomungá-los de sua sociedade e negar-lhes participação. Cremos que todos os homens devem apelar para as leis civis a fim de conseguir reparação de todas as injúrias e agravos quando se lhes infligirem maus tratos pessoais ou infringirem-se seus direitos à propriedade ou reputação, onde existirem leis para protegê-los. Mas cremos que todos os homens são justificados por se defenderem e defenderem seus amigos e seus bens e o governo de ataques ilegais e de violações de direitos cometidos por qualquer pessoa, quando não se puder apelar de imediato às leis nem se puder obter auxílio. Cremos ser justo pregar o Evangelho às nações da terra e exortar os justos a salvarem-se da corrupção do mundo. Mas não cremos ser correto interferir na vida dos escravos, nem pregar-lhes o Evangelho, nem batizá-los contra a vontade e o desejo de seus senhores, nem envolver-se com eles ou influenciá-los de qualquer forma, de modo a torná-los descontentes com sua situação nesta vida, pondo assim em risco vidas humanas. Tal interferência cremos ser ilegal e injusta, e perigosa para a paz de todo governo que permita a escravidão de seres humanos.